de esqui no mundo, tá? Destinos de esqui no mundo. Hoje teremos a participação do Bruno Diegues, que é da Smart, que ele representa todos os hotéis Mandarim Oriental, tá? E Joana Tisai, representante do Guarda Golf, tá? Em Transmontaná, tá? Ela é daqui Partners, que é um parceiro nosso da CT Operadora, como a Exmar, também parceiro nosso com Mandarim Oriental. Hoje falaremos de dois hotéis antes, pré-pós-esqui de Transmontaná, na Suíça, tá ok? Diego, Bruno, bom dia, muito obrigado por tua participação. E, por favor, você começa com os dois hotéis do Mandarim Oriental, 30 minutos, e daí continuamos com a Joana, começando a dar as informações do guarda-golfe em Transmontaná. Por favor, pode seguir. Obrigado, Daniel. Bom dia a todo mundo, obrigado pela presença aqui. Só para me certificar, tinha alguém que estava aqui semana passada quando eu falei de Genebra? Sim, né? Então eu não vou repetir a mesma ideia, mas aquele mesmo passo a passo que eu falei do site da Exmart e do site do hotel, como é que vocês podem pesquisar as propriedades, vale também tanto para Zurique como para Lucerna. Hoje eu vou ficar focado na apresentação em si desses dois hotéis e até vou compartilhar isso depois com o Daniel para poder compartilhar material com vocês, assim como a apresentação própria, até que eu não passei o slide de Genebra semana passada, mas fica como referência também. Tirando a China, que é a origem do grupo, a Suíça é o país com mais hotéis de Mandarim Oriental, né? Hoje a gente tem 3 hotéis no país, além de Genebra, que eu falei semana passada, ali na Suíça francesa. A gente tem esses 2 hotéis na Suíça alemã, que são Lucerna e Zurique. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas eu queria começar com um vídeo que fala dos 2 juntos, porque eles são hotéis tão próximos que funcionam como uma combinação, pré e pós-esqui, ou um pré, outro pós-esqui, como vocês quiserem, a ordem dos fatores não altera a soma, mas como a gente tem voo direto de São Paulo para Zurique com a Swiss Airlines, é uma ótima opção. Você, qualquer lugar que você vai à Europa, inclusive para esquiar, você passar por ali, além das conexões com outras capitais europeias que podem funcionar muito bem também. Eu vou compartilhar minha tela aqui com som para poder mostrar primeiro esse vídeo, um vídeo bem curtinho falando dos 2, e aí depois eu sigo com a apresentação propriamente dita. Eu acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. E aí, opa, cadê? Aqui está bem misturado desses 2 hotéis, e eu queria começar dizendo que, apesar deles serem hotéis muito próximos e com alguns pontos em comum, tanto tem essa sintonia, essa sinergia aí que deu para ver por esse vídeo que mistura imagens dos 2, eles são hotéis bem diferentes em termos de proposta. Talvez a única coisa muito próxima que eles têm é um lago muito perto, mas vamos passar de um a um aqui para vocês entenderem isso. E outra coisa em comum que tem, apesar das diferenças que eu já vou ressaltar, é que são 2 hotéis que já existiam antes, independente do Mandarim Oriental entrar, e que eles foram recentemente adicionados à coleção de hotéis do Grupo Mandarim Oriental. O Mandarim Oriental Palace Lucerne era o Palace de Lucerne, um hotel palaciano, histórico, que já tinha um nome na cidade, mas que voltou à vida com grande impacto após uma ampla reforma que o grupo fez. Esse hotel foi inaugurado já com o Mandarim Oriental, reinaugurado em novembro de 2021. E o de Zurique, que eu vou falar mais à frente, em dezembro de 2022. Eu tive nos 2 no inverno, não fui, até fui esquiar em Courchevel,
passei por Genebra, e depois que eu saí de Courchevel, fui direto para o Mandarim Oriental Palace Lucerne de trem. É uma viagem de trem de mais ou menos 4 horas, foi uma delícia, e isso foi em 2024, em fevereiro de 2024, passei o carnaval lá em Lucerne, que inclusive é uma dica, antes até de entrar na apresentação. Lucerne é uma cidade que tem carnaval. É na mesma data do nosso carnaval, é uma cidade pequena, e que o carnaval é uma coisa muito impactante até, porque é diferente do que a gente está acostumado, mas tem vários desfiles, as pessoas se fantasiam, adultos e crianças. Tem uma tradição cultural lá muito forte na data de carnaval. Então, se alguém for mandar clientes para lá durante o carnaval, aproveitando aquele feriado, talvez fosse interessante pensar em Lucerne numa parada ali nos dias de carnaval, propriamente ditos. Primeiro, um pouquinho de localização, né? A gente está aqui bem no centro da Suíça, então aqui está marcado outros hotéis do grupo que são próximos e que são combináveis. Então, além de Genebra, onde tem um aeroporto internacional onde muita gente chega por ali, né? Até às vezes combinando com Courchevel, a gente tem muito perto aqui o aeroporto de Zurique, o próprio Mandarim Oriental de Zurique. Outra opção aérea também é o aeroporto de Basel, que tem aqui um pouquinho mais para o norte. E se quiser combinar com outro tipo de, em outra época, sem ser inverno, você tem o Mandarim Oriental de Lago de Como, que funciona de abril a novembro, ali na Itália. Mas falando de distâncias, né? Além das distâncias aéreas dos tempos de voos que estão aqui no slide, né? 1h50 de Londres, 1h15 de Paris, 55 minutos de Munique, 1h25 de Amsterdã, 1 hora de Milão. Todos esses destinos você tem voos facilmente conectáveis com voos do Brasil. E em termos de distância de trem, tá só 50 minutos do aeroporto de Zurique. Aí você pode pegar um trem para lá. De Genebra dá 3 horas de trem, 3 horas e meia, dependendo da combinação que você for pegar. Eu levei 4 horas porque eu vim direto de Courchevel para Zurique, né? E da estação de trem de Lucerna, propriamente dito, está muito pertinho. São 10 minutos que você vai de Uber ou até a pé, você consegue chegar em 12, 15 minutos no hotel a partir da estação de trem. Para vocês terem uma ideia melhor, não sei quem conhece Lucerne, mas é uma cidade super pequenininha, muito em torno aqui do Lago Lucerne, que vocês veem aqui. Acho que vocês devem estar vendo o meu mouse aqui onde está a logo do Mandarim Oriental. O hotel é essa construção aqui, belíssima, construção amarela, que você vê de vários pontos da cidade. A estação de trem é aqui. Você tem a opção também de chegar de barco. O hotel tem um pierzinho aqui que você consegue chegar, até se quiser chegar de trem e depois só atravessar de barco. Ou aqui por essa ponte é muito rápido. Você tem ônibus e não estou falando, nossa, mas passageiro de luxo de ônibus, se quiser, é muito perto, é gratuito o transporte urbano na cidade de Lucerne. É gratuito para todo turista, então é muito fácil você circular. Ou se quiser marcar um transfer, o próprio carro do hotel, você consegue organizar de chegar aqui na cidade. Então, de fato, é literalmente andar por aqui. Se vier por carro, ou de ônibus, ou de Uber, seja qualquer transporte de motor, você vai vir por essa rua de trás e acessa o hotel. Mas você andando tem essa parte aqui beirando o lago, que é uma zona de pedestre super arborizada, é muito bonito. O centrinho de Lucerne está aqui, 10 minutos andando do hotel, onde tem aqui os prédios históricos, onde tem a ponte, algumas pontes. Essa ponte de madeira aqui é um clássico, é um cartão postal da cidade. Mais aqui para trás tem outra, tem uma igreja muito bonita aqui, outra aqui. E é muito fácil de você caminhar a pé, é uma cidade muito tranquila de você curtir caminhando de fato, ou até mesmo de bicicleta, mesmo no inverno, que é algo que eu fiz quando estive lá em Lucerne. O hotel tem algumas bicicletas elétricas, que não são de motor, mas elas têm uma ativação autopropelida que você é muito delicioso de passear por essa esplanada aqui, bem em frente ao hotel, e você pode ir naquela direção lá. Você tem um museu de transportes suíços que é uma graça, inclusive com crianças, é muito legal. E logo atrás do hotel, você tem uma parte residencial que é muito bonita de você caminhar, com prédios lindíssimos, e subindo, e mesmo de bicicleta, é super tranquilo de subir, porque é um caminhozinho que você vai indo suave e vai passando, até você chegar numa ponta aqui no alto, aqui de volta para o mapa, que é uma parte murada, onde tem um antigo castelo, e você tem aqui uma área linda para você ver a cidade, o lago, as montanhas nevadas do alto.
É tudo muito bonito de você apreciar. A própria cidade de Lucerna tem várias atrações interessantes também. Ela é muito facilmente conectável com outros destinos de esqui. E você pode, de trem, chegar muito perto, ou com transfer chegar muito perto, em vários outros destinos que você pode esquiar, seja um passeio de um dia, você vai, curte a estação e volta para o hotel, ou uma parada ali e depois você seguir para outros destinos. Falando do hotel, entrando dentro desse palácio, ele foi todo reformado, ele está muito bonito, é um dos hotéis mais bonitos que eu conheço do Grupo Mandarim Oriental. Isso aqui é uma categoria de entrada. Então, mesmo a categoria de entrada aqui, você tem uma arinha de estar, muitas delas com uma sacadinha aqui, com uma mesinha para o lado de fora. É tudo muito sofisticado, assim. Essa cabeceira de couro, tudo tem muita textura. Você tem alguns tapetes como decoração, mas todo o chão de madeira, o piso do banheiro é todo aquecido, toda a parte de aproveitar o quarto e o design é tudo muito contemporâneo, sem destoar do ar palaciano que tem nas áreas comuns do hotel, e muitos deles com uma vista exuberante para o lago. Costuma ser uma cidade bastante ensolarada, inclusive no inverno, é uma delícia. Alguns dos hotéis, como eu falei, você tem ou só uma sacada ou uma varanda, propriamente dito, dependendo do andar, onde você tem serviço de café da manhã, você pode aproveitar, e mesmo nos meses mais frios, é muito agradável ficar aqui desse lado de fora. Na parte interna, os banheiros seguem esse mesmo padrão aqui, sempre com pias duplas, a grande maioria deles com banheira e os chuveiros separados. É um hotel muito bonito. Esse aqui que a gente está vindo é o Superior, a gente não está na categoria de quarto, mas o com terraço. Para você ter uma ideia, você tem algumas suítes de 2 quartos e várias suítes conectáveis também, que dá uma possibilidade de fazer essas combinações. Tem uma gradação da cabeceira da cama, que então os quartos você tem a cabeceira verde, e aí você tem, quando vai para as suítes, você já tem a cabeceira de couro azul, bem bonito, como dá para ver aqui. Você tem alguns cantos, uns quartos de esquina, que você tem uma vista mais ampla. Então aqui você tem essa Panoramic Junior Suite, é uma Junior Suite bem ampla. Aqui uma Lakeview Tower Suite, que você está numa quina da torre mesmo. Depois eu vou voltar ali para a foto do prédio por fora, vai dar para entender isso melhor. Aqui a Lakeview Tower Suite, a área da sala. E lá embaixo, onde tem a entrada, deixa eu voltar aqui até para vocês verem no prédio. Então, tá vendo? Você tem algumas aqui dessa torre, que aí você tem essa parte mais abaulada aqui. Alguns quartos laterais com uma vista lateral, mas a grande maioria dos quartos você tem vista aqui para o lago, e alguns que são vista para a cidade lá atrás, mas a grande maioria tá para cá. Então você tem quartos a partir do segundo andar e alguns com aqui no telhadinho, mas também super amplos internamente. Então, ele é um hotel de uma boa proporção. Posso até checar exatamente o número de quartos depois. Pamela, se puder dar uma checada aí para mim, eu esqueci exatamente a quantidade de quartos. Mas, se eu não me engano, são entre 90 e 100 quartos, com uma boa distribuição pelo prédio. Na parte de térrea, onde você fica a parte de salões e restaurantes, a gente tem um restaurante com 2 estrelas Michelin, que é um restaurante francês, que é o Colonnade, que ganhou a primeira estrela logo no primeiro ano de operação e a segunda no segundo ano. Então, ele é um restaurante francês contemporâneo. Esse salão aqui principal, com essas colunas aqui, é o Mozart Bar and Brasserie, que é onde funciona o café da manhã, e para almoço e jantar ele funciona com brasserie, é uma delícia. Eles têm um menu também específico oriental, que é bem interessante. E você tem um restaurante na linha Omakase japonês, que é o Minamo, que é uma sala aqui para a direita, mais exclusivo, focada realmente em culinária oriental. A parte gastronômica desse hotel é muito, muito, muito interessante, e tudo com muita luz natural entrando os salões, porque a gente está aqui de fato mirando para o lago, e você tem nos meses de primavera e verão, você até tem mesas que ficam ali na parte da zona de pedestre, como dá para ver aqui, né? Essa parte que fica fechada no inverno, mas é uma parte que nos meses mais quentes, super agradável de ficar na parte externa. Tem um salão também para chá, mais à parte, para o chá da tarde. E esse é um hotel que
tem um spa, mas é até um spa pequeno. São apenas 2 salas de tratamento. É um spa boutique dentro de um hotel palaciano, que tem uma sauna também e sala de tratamento, além de uma academia super completa. Eu estou passando mais rápido aqui, para dar tempo de falar de todos e abrir para perguntas depois e entrar mais a fundo em algum detalhe que chame a atenção de vocês. Nessas fotos aqui, só para mostrar algumas experiências que você tem no próprio lago ou em destinos facilmente acessíveis através do trem. E aqui, essa lindeza é a estação de trem. Você dá para ter uma boa noção como você está bem conectado com esse grande destino, que é pequeno grande destino, que é Lucerna. E aí, antes de eu passar para a apresentação de Zurique, eu vou mostrar um videozinho específico de Lucerna, que mostra um pouquinho mais disso tudo que eu fui falando rapidamente aqui para vocês. Cadê? Bru, eu chequei aqui, são 136 quartos o Mandarim de Lucerna. Desses 136, 45 são suítes. Obrigado, Pan. Era mais ou menos a ideia que eu tinha, da ordem de 100, mesmo até pela estrutura, pela imponência ali do prédio, né? Vamos dar aqui para descobrir um pouquinho do Mandarim Oriental Palace de Lucerna. Isso aqui, por exemplo, é Tiflis. Tá 30 minutos de trem. Tá vendo os corredores? É tudo muito bonito, assim. A restauração ficou linda, sem perder a majestade do hotel, da história do hotel, mas trazendo os traços orientais do grupo Mandarim Oriental. Isso aqui é no hotel, é um dos terraços de uma das suítes. Acabou de ficar lá na ponta. E aí queria destacar também que esse hotel tem... Abra seu CNPJ na Contabilizei de forma rápida. Ele é muito indicado para famílias, porque ele tem uma série de experiências que você pode fazer com famílias, tanto em Lucerna como ali perto, e ele tem um nível de serviço absurdo, assim. Todo mundo que foi para lá fala que é impecável, não sou só eu falando com a minha experiência, mas eles têm um cuidado com o hóspede tão interessante, e um destaque que eu gosto de dar é a equipe de concierge. A gente tem um concierge brasileiro que está lá há 2 anos e meio, que é o Thiago Oliveira, que é, assim, espetacular. É um lorde de uma gentileza, de uma proatividade, de entender e ter todas as conexões que fazem a diferença para um viajante de alto padrão que quer ter a confiança de que você está bem cuidado e alguém pensando numa viagem customizada para você. Vamos sair de Lucerna, pegar um trem, 40, 50 minutos a gente está em Zurique. Esse aqui é um vídeo bem curtinho, que foi feito do ressurgimento do hotel, que era também um hotel que já existia antes, que era o Hotel Savoy, que foi também todo restaurado pelo Grupo Mandarim Oriental e reinaugurado em dezembro de 2022. Assim. É um ícone da hotelaria suíça que foi resgatado e renascido como Mandarim Oriental. E tem algumas histórias curiosas para contar desse hotel aqui.
Deixa eu entrar aqui no meu modo de tela cheia para poder falar de Zurique especificamente. Esse aqui é o hotel, esse prédio bem aqui no centro de tudo que acontece em Zurique, tá? Essa aqui é a Paradenplatz, que é uma das praças mais importantes da cidade, porque ela é o coração financeiro, então muitas instituições financeiras, para quem vai a negócios também, a Zurique, que vai combinar negócios com lazer, tudo acontece aqui. Aqui atrás é a rua de compras de luxo da cidade. O hotel tem entrada aqui pela lateral e a entrada principal bem discreta aqui, super conectado com toda a parte de transportes urbanos da cidade, de trem, os VLTs, o trem sobre trilho rápido que passa por aqui, facilmente perto do aeroporto de Zurique também. Essa parte aqui é uma zona de pedestres, você vai caminhando, se embrenhando aqui pelo centro histórico de Zurique. O lago está para cá, a 1,5 quadra de distância. É um prédio icônico, muito bonito, de poucos andares. Esse é um hotel menor, um hotel boutique de apenas 80 unidades de habitação. Desses 80, são 44 quartos e 36 suítes, as maiores da cidade. E é um hotel assim que está tinindo. Não sei se algum de vocês já tem alguma referência de um outro hotel do Grupo Mandarim Oriental, que fica na Alemanha, que é o Mandarim Oriental de Munique. Ele tem uma proposta muito parecida. Tem um número de quartos até muito parecido e uma proposta de decoração e de serviços bem similar ao de Munique. Eu gosto de fazer essa comparação porque quem já conhece fica mais fácil identificar. Então, ele tem um restaurante fine dining, ele tem um bar muito frequentado por locais e ele tem um rooftop bar que tem experiências de inverno e de verão, que é muito legal também. Mas vamos mergulhar aqui. A gente, nessa propriedade, a gente está do lado do Lago de Zurique, tá? Como eu falei, muito pertinho. E muita gente fala de Zurique que quer ficar com a vista do lago, porque a gente sabe que um dos grandes concorrentes que a gente tem é o Barulac, que inclusive tem uma história, é um hotel irmão do Mandarim Oriental Savoy de Zurique, porque o Sr. Bauer, que é um grande ícone da hotelaria suíça, quando foi criar os hotéis, os Bauer Hotels, ele fez o Barulac, que é o Baulac, o Hotel Bauer no lago, e o Bauer da City, que foi depois virou Hotel Savoy, que é o Mandarim Oriental de Zurique. Em termos de localização aqui, olha, o lago está bem aqui. A gente está aqui um pouquinho para dentro, o Barulac está mais ou menos aqui. Todas as atrações, é uma cidade muito cultural, está tudo facilmente a pé. Então aqui está um mapa que está com bastante zoom. A Bahnhofstrasse, que é a rua de compras luxo, que está aqui, que é uma rua de pedestres, que tem exatamente atrás do hotel. Então aqui dessa vista de cima a gente consegue ver o quão perto que a gente está do lago. O hotel é isso aqui, essa construção aqui. A parte histórica está toda para cá. Os restaurantes, as lojas, está tudo concentrado nessa parte daqui. E você está 1,5 quadra do lago. Aqui tem uma loja museu da Lindt, que é uma delícia. Tem muita coisa para fazer perto de uma cidade que é super cool, super antenada. Tem uma cena musical muito interessante também, de jazz. É uma cidade assim surpreendente até. As pessoas pensam muito em Zurique como um lugar financeiro, mas é de uma vibração cultural equiparável a São Paulo. Entrando aqui nos quartos, para vocês terem uma ideia desses 44 quartos que tem, essa aqui é a cara deles. É super contemporâneo e tem muitas opções de quartos conectáveis, alguns deles com uma sacadinha também, mas o aproveitamento de espaço que você tem nos quartos é uma coisa impressionante, tá? Esses aqui são os quartos de entrada, esse aqui, como eu disse, com uma sacadinha. Aqui você tem já algumas fotos das suítes, são bastante amplas, entre as maiores da cidade, são 36 delas, e algumas suítes assinatura. Dá para ver que tem umas formas mais diferentes aqui do mobiliário. É um hotel assim, tá? Um escândalo, e que além da parte de acomodação e do conforto do serviço Mandarim Oriental, é um destino culinário por si só. A gente também tem um restaurante com 2 estrelas Michelin, que é o Orsini. O Orsini é do chefe italiano Antonio Guida, que também tem a parte culinária do Mandarim Oriental de Milão. E aqui é um restaurante que era um restaurante clássico na cidade, que foi incorporado ao hotel. Ele fica anexo ao hotel, é o Orsini. É um italiano contemporâneo absurdo, absurdo de muito gostoso. Mas ele também tem um outro clássico, que não é fine dining, que é mais uma brasserie, que é onde é servido o café da manhã, que é o Savoy, que é um ícone da cidade.
Tanto que eles mantiveram o nome de Savoy Brasserie, onde é servido o café da manhã e onde também você tem almoço e jantar. E nos meses de verão, a parte externa, ali na calçada, também fica disponível. Lá em cima, você tem o rooftop bar, que funciona com uma parte mais de coquetelaria e pequenos comidinhas. O nome é uma referência ao ano de fundação do hotel, de 1838. E você tem na parte interna o Mandarin Lounge, que é um bar que tem um chá da tarde e os coquetéis servidos ali no fim da tarde. É muito frequentado por locais. Eu fiquei impressionado com a quantidade de vai e vem de pessoas da cidade frequentando o bar do hotel. Aqui uma vista da parte externa e superior ali do rooftop, que você tem uma vista 360 graus da cidade e entende bem qual é o espírito de Zurique a partir do hotel. Queria deixar aqui também o contato e mencionar a Amália. Amália Gonzalez é a Sales Manager que responde pelos 2 hotéis. Ela fica baseada em Zurique. Ela, quando começou no Grupo Mandarim Oriental, foi na abertura do Mandarim Oriental Palace de Lucerne, depois ela se mudou para o de Zurique, mas hoje ela cuida dos 2 hotéis para o mercado latino-americano. Então, já estou chegando aqui no finalzinho do meu tempo. Queria só rapidamente aqui passar, para quem não estava aqui ou para quem estava a lembrar também, né, que você tem nos sites. Diego, está no mudo. Voltei a falar? Acho que eu cliquei ali no microfone sem querer. Voltou. Aqui no site da Xmart, se você for na parte de portfólio, destino, e aí eu cliquei aqui em Lucerna, por exemplo, você tem a nossa página em português com um resumo do hotel. Eu queria também chamar a atenção, se você for lá na parte de Rios, no Instagram da Xmart, você tem alguns vídeos aqui feitos por mim quando eu estive lá. Tem uma Terrace Suite mostrando como é que é, e uma Lakeview Junior Suite, que foi a categoria que eu fiquei, mostrando bem em detalhes como é que é o quarto. Então, se você clicar, vai para uma página no Instagram, onde você pode ver depois com calma os detalhes do hotel. Desculpa, Bruno. E é isso. Estava escrito Lucerna com a foto de Genebra. Oi? Estava escrito Lucerna com a foto de Genebra, né? Jura? Aham. Olha, muito obrigado pela atenção. Vou pedir para a gente trocar isso hoje. Falar com a Paula, que cuida lá do site. Ela deve ter pegado de um modelo quando foi criar a Lucerna e mantive a foto. Olhos atentos, hein? Gostei. É isso, gente. 9h30, passando a palavra para a Joana. Maravilha, gente. Que espetáculo esses 2 hotéis, hein, Bruno? Obrigada pela lição também, adorei conhecer as propriedades. E eu vou compartilhar agora minha tela, só um minuto. Não, peraí. Vamos lá, tá todo mundo vendo minha tela? Tá certo. Não está em tela cheia, tá? Pronto, vou mudar aqui, só um minuto. Bom, guarda-golfe, Pronto. gente, guarda-golfe. Depois de passear por Zurique ou Lucerna, né, para chegar até o guarda-golfe, você pode ir de carro ou de trem. De trem, no caso, teria conexão, baldeação, né, na estação de trem, mas se for de carro, de Zurique dá cerca de 3h30 e de Lucerna 3h10 de carro. Porém, para quem quiser iniciar pelo guarda-golfe, o jeito mais fácil de chegar é por Genebra. De Genebra tem uma estação de trem direto do aeroporto, que em 2 horas você chega até Sierre. E de Sierre até o hotel, 15 minutos. Tá? Então, esse seria o jeito mais fácil. Aqui tem algumas fotos, né, do verão e do inverno, para vocês verem como é difícil, né, ficar hospedado nesse hotel dessa região com essas montanhas maravilhosas. E o hotel ele chama guarda-golfe por estar em um campo de golfe de 9 buracos. Então, para quem gosta de golfe, também é uma ótima pedida oferecer esse hotel.
E aqui é uma vista assim do campo de golfe, só para vocês entenderem um pouquinho dele. O guarda-golfe, esses dois prédios aqui ao fundo, é onde fica o hotel. Então, esse primeiro prédio, onde está o meu mouse, fica toda a parte da área pública, os restaurantes, o lounge, a recepção e os 23 quartos. Já esse segundo prédio, ele foi um prédio que foi construído por volta de 2018, que ficou pronto, que são os apartamentos suítes, que eu vou contar logo mais à frente. Então, ao todo, são 23 quartos e suítes e 6 apartamentos suítes, totalizando 41. Então, é um hotel bem boutique, ele pertence à Leading Hotels of the Road, e na sexta-feira a gente descobriu que ele entrou agora para Virtuoso, né? Então, foi um achievement aqui bem legal, a gente está bem feliz pelo hotel. São diversas categorias de quartos também, com quartos a partir de 35 metros quadrados, com um estilo de decoração mais alpina, mais robusta, né, nesses apartamentos do prédio principal, esses 23 quartos, porém todo equipado, com todo o conforto, todas as bebidas do minibar não alcoólicos estão inclusos na diária. E temos quartos também para a família, e tem opções de quartos conectantes, desde a primeira categoria. E esses são os apartamentos suítes. Então, eu gosto mais de enfatizar essa opção, porque geralmente os brasileiros viajam com famílias, né? Então, esse seria o andar inteiro. No lado direito, aqui onde está essa metade, seria considerado um apartamento suíte, com 3 suítes completas, cozinha equipada, sala de estar e sala de jantar. E você, se for viajar com mais pessoas, você pode privatizar o andar inteiro. Ah, Joana, mas o meu cliente, ele está indo só em casal. E ele quer ficar no apartamento suíte. É possível? É possível. Ela bloqueia, a Nath, né, a gerente, ela bloqueia esses 2 quartos. E o seu cliente, né, tem todo o espaço aqui para utilizar somente para ele. Então, ele fica aqui com um quarto maior, que tem um walk-in closet. A cozinha pode contratar um chefe para preparar refeições. O café da manhã também pode ser servido aqui no apartamento suíte sem custo extra. E ele pode aproveitar todo esse espaço só para ele, com esse terração maravilhoso, com toda aquela vista incrível. Então, os apartamentos suítes têm uma decoração mais moderna, mais contemporânea. Aqui um pouquinho dos quartos, né? Aqui com vista em L, da montanha, sala de estar, a cozinha. E esse terraço incrível. Aqui é a foto de Instagram, gente. Maravilhoso. E as experiências gastronômicas, como são? Tem um restaurante principal, que é o restaurante Five, que toda a produção, desde as sobremesas, as entradas, tudo é preparado no hotel. Então, são comidas assim, com qualidade impecável. Temos também o bar, que também serve refeições mais leves, o guarda-golf lounge, temos o chá da tarde e o terraço, que, para quem quiser, é possível fazer o s'mores, né? Que a gente coloca ali o marshmallow esquentando ali no fogo. É uma delícia. E o spa super completo, eles utilizam os produtos da La Colline do COS. Produtos suíços, né? A gente sabe que produto suíço, né, deixa a pele lá impecável. E o legal é que, por exemplo, se for em um casal, o marido, por exemplo, gosta de esquiar e a mulher nem tanto, fala para a esposa, para, né, para a mulher, fala, olha, vai lá ficar no spa, eles têm eles têm um serviço de revitalização facial, corporal. Então, enquanto o marido faz o esqui, a mulher vai lá e fica mais bela possível. Então, isso é muito interessante. Temos também uma piscina aquecida. Aqui do lado temos o ofurô, cabines de massagem para tratamentos individuais e duplas, sauna seca, sauna úmida. E na parte de lazer também é super completo, com área de jogos, sala de cinema privativo para 15 pessoas. Então, quando você reserva o horário para assistir o filme, somente você e sua família, né,
frequentam essa sala, você não compartilha com mais ninguém. Eu falo que é até um cinema bem egoísta, né? Só você usa. E temos também golf indoor aqui em cima e a biblioteca embaixo. E temos também o Kids Room, tá? Então as crianças também têm área para brincar. E quanto ao serviço de esqui, como é que funciona o esqui no hotel? Então, dentro do hotel, eles têm o ski room com aquecedores de botas. Então, quando você vai esquiar, na hora que você deixa o equipamento, né, dentro do ski room, no dia seguinte você já pega ele quentinho. Você tem traslado cortesia para os teleféricos e fica a 3 minutos de carro, é super pertinho. Além dessa cortesia para o teleférico, o hotel ele também dispõe de cortesia para qualquer ponto da cidade. Então, o seu cliente que for de carro, ou for de transfer, ou for de trem, no momento que ele chega no hotel, ele é o rei, né? Ele fala assim: olha, eu quero jantar naquele restaurante no centro da cidade. O carro vai lá, ele entra no shuttle e leva até o restaurante. Olha, terminei de jantar, vem me buscar. O carro vai lá e busca. Então, assim, ele fica como se fosse um motorista particular ali no hotel. Tá, quanto aos ski passes. Os ski passes, a recepção também pode organizar para o seu cliente reservar, caso ele não compre antecipadamente, né? Hoje a gente sabe que quem administra, né, os lifts de Crans-Montana é a Vail Resorts, né? Então, hoje acho que é por aplicativo que você faz a compra desses passes. E você também pode reservar as aulas de esqui. Então, uma família que tem níveis diferentes, você pode reservar 2 professores para os pais e para as crianças, e eles se encontram na recepção do hotel, e eles vão junto para o ski lift. Então, tem todo esse suporte, né? Eles não ficam perdidos ali para encontrar com o professor. E claro, temos também o serviço de aluguel de equipamentos. Então, no primeiro dia que o seu cliente chega no hotel, se eles vão lá para esquiar, a equipe do hotel vai com o seu cliente até a loja chamada Alex Sports, que é um parceiro nosso, e faz todo a prova, né, de equipamentos e depois leva direto para o ski room. E aqui, né, um pouquinho do verão. Então, a cidade de Crans-Montana é uma cidade, assim, maravilhoso. Ele não é uma cidade só para o esqui, tá? Ele também é uma cidade que tem vida o ano inteiro e que a gente fala que, por sorte, assim, tem 2 estações maravilhosas, o Cran e o Montana. São, ao todo, 140 quilômetros de pista. Ele fica a 1.500 metros de altitude na base e no topo 3.000 metros. Tem pistas para todos os níveis, porém, majoritariamente para nível básico, né? Então, são 30% de pista azul e 60% a intermediária, que é a pista vermelha. Essa foto aqui é a loja onde faz a locação de equipamentos, né? Que é o parceiro nosso. E aqui a montanha de Crans-Montana. Então, o nosso hotel ele fica aqui bem entre essas 2 cidades, Crans-Montana, mas elas são super próximas uma da outra. Crans é muito mais luxuosa, e Montana eu falo que é um pouco mais democrático. Mas os 2 são super próximos, você consegue ir caminhando se quiser, ir de um até o outro em menos de meia hora a pé. E aqui outras atividades de inverno. Então, inverno a gente geralmente pensa em esqui e snowboard, mas tem muitas outras atividades como snowmobile, paragliding, cross country, patinação no gelo. Esse BB Snowland é bem legal, que na parte do campo de golfe eles montam esse snow tube para as crianças, então todas as crianças se divertem bastante. Temos o Kids Sledding e o Lantern Path, que é principalmente no final do ano, no Natal, que eles montam um caminho todo iluminado com luzes, assim, então fica uma coisa assim muito charmoso no Natal, é mágico. E em Crans temos uma rua principal, a Rua do Prado, que tem mais de 140 lojas de marcas internacionais. Então, para o seu cliente que gosta de compras de marcas de luxo, essa é a rua para indicar. Tem várias feiras noturnas,
né, ali no período festivo e vários après-ski, então balada para quem gosta não falta. E outras atividades, né, então outras atrações turísticas dentro de Crans-Montana, como esse Fondation Opale, tem cassino, no verão tem concertos, tem um museu de miniaturas de trens, e aqui também um pouquinho do verão. É bem legal aqui, só comentando rapidinho, mas eles montam até uma praia artificial ali em Crans-Montana, na cidade de Crans, na verdade, né? Ali na frente do lago, que você pode fazer várias atividades aquáticas. Então, em resumo de tudo que eu falei, são ao todo 23 quartos e 6 apartamentos suítes. Temos o restaurante Five, um lounge, bar, spa completo, academia, cinema privativa, área kids, serviço de chofer e estacionamento coberto. E se vocês esquecerem tudo que eu falei, até agora a gente gosta de mencionar esses key selling points. Por que vender Crans-Montana? Crans-Montana é uma cidade chique, cheia de atrativos e atividades tanto para o inverno quanto para o verão. Ele é um hotel boutique de luxo, com altíssima qualidade de serviço e instalações estilo montanha. Essa é a Nath, é a proprietária e idealizadora do Guarda-Golfe, ela que viajou o mundo todo e trouxe as melhores ideias dos principais hotéis que ela ficou e trouxe para o Guarda-Golfe. Então, esse hotel ele é realmente impecável, é boutique, tem serviço bem de luxo, bem personalizado, e ela recebe todos os brasileiros pessoalmente, dando mais personalização. E se vocês fizerem com esse hotel, no final ali da temporada, na Suíça, o legal é que você, se tiver com saudade da comida brasileira, ela prepara pão de queijo, coxinha e até feijoada para os brasileiros. Então, isso é muito bacana. E só para finalizar, vou passar 2 minutos. Perfeito, gente. Eu até esqueci de mencionar, mas esse hotel ele é sazonal, então ele abre de dezembro a março, fecha abril e maio e reabre em junho e vai até setembro, depois fecha mais 2 meses, tá? Então ele é um hotel de estação. E a gente está com promoção de inverno. Então, para quem ficar nessa temporada de inverno, você tem a promoção Fique 7, pague 5, Fique 6, pague 4. E essas tarifas vocês podem consultar diretamente no site do Guarda-Golfe ou no site da Leading,
tá? Que os dois são bem, são comunicantes, né? O que tiver no site do Aguardia Golf, você vai achar a mesma promoção no site da Leading. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Maravilha. Perfeito, então, Joana. Obrigado, Diego. Eu acho que as dúvidas vão começar quando temos as solicitações das agências para vocês. Tudo está Quero só certo? deixar o Daniel, Pois antes não. de encerrar, só compartilhar uma experiência minha de mandarim, tá? O guarda eu ainda não conheci, mas de conversar com operadores e agentes, o pessoal sempre elogia muito, fala que é excelente. Ele é bem presente no Brasil, tá? Falando para a minha equipe aqui, que inclusive a dona é brasileira, né? Se não me engano. Isso, brasileiro. Então, nós estamos indo para o guarda. Só temos que começar a forçar isso aí no mercado, porque o povo vai. Não, ele é maravilhoso. Sobre Todo mundo que mandarim. vai sai de lá encantado, porque realmente a Nath, ela é a alma, é o espírito ali do guarda-golfe, e ela, só de falar oi, já encanta todo mundo, então é incrível mesmo. Ela é muito elogiada mesmo. Agora, sobre os mandarins, gente. O mandarim, especificamente o que a gente viu hoje, tá? Genebra, Zurique e Lucerna. Genebra e mandarim até tem concorrência, Zurique até tem concorrência, em Lucerna não tem. Ah, mas tem, não tem. É o mandarim, qualquer outro, você cai o nível. E o mandarim de Lucerna, eu já fiquei em alguns hotéis de mandarim, e fiquei também em vários hotéis belíssimos na Suíça, inclusive mandarim também, no caso de Genebra. Mas o de Lucerna eu não sei, cara. Os caras eu não sei. Então, assim, é uma coisa. Eu fui com a minha família, né? E mesmo viajando, Peraí, perdi a raciocínio aqui. Fui com a minha família, tá? E mesmo viajando, tendo ficando em hotéis belíssimos, tudo, com minha esposa, com meu filho. O mandarim, assim, ele já é bom, ele tem um equilíbrio. Mandarim, de maneira geral, eu percebo que ele tem um equilíbrio no staff, na abordagem do staff, que, assim, serviço, tudo excelente, altíssimo nível, ao mesmo tempo que é uma coisa mais leve. Ele só faz uma coisa excelente, mas leve, são amigáveis, são amistosos, e esse equilíbrio não é uma coisa tão fácil da gente conseguir na nossa equipe. Então, eu achei que eles são, assim, realmente excelentes, né, nessa questão. E ele conseguiu uma coisa, até falando para quem tiver demanda para a família, tá? A minha experiência com família foi em Lucerna, e eles conseguiram uma coisa que não é fácil também, que é criar esse vínculo afetivo com o lugar, né? Então, eu cheguei com meu filho e chega no quarto, roupãozinho, é chinelinho, brinquedinho para ele brincar na banheira. Todas aquelas coisas de boas-vindas, fizeram uma torre com docinhos, eu não sei o que lá, um bolo, seja bem-vindo, Miguel, tudo assim, mostrando que eles querem e que eles gostam de ter a família, de ter a criança lá, né? Então, assim, é um hotel que realmente recebe crianças, mas como nós sabemos... Oi? Patinho de borracha também no banheiro. Patinho de borracha no banheiro. Eu deixei o patinho. Bruno, consiga um patinho para mim, Bruno. Eu deixei o patinho. Mas assim, então assim, o mandarim ele tem dois diferenciais em relação à concorrência, vamos por assim, que eu acho que é esse serviço de altíssimo nível, ao mesmo tempo que amistoso, amigável, leve. Porque eu já fiquei em hotel que você passa, o staff abaixa a cabeça. Assim. Eu estou falando sem a câmera, né? Então, eu já fiquei em hotel que você passa e o staff abaixa a cabeça, assim, horrível para mim, né? O meu gosto. Então, Mandarim tem isso que é muito legal. E quando você vai com família, assim, aí eles humilham, aí não tem os outros que me perdoem e tal, mas não tem como, assim. Então, eles conseguiram criar essa memória afetiva, essa coisa muito gostosa. E eu falo não puxando saco, porque eu também não tô nem aí para isso. Mas realmente, gente, família, mandarim, onde tiver mandarim, e é sucesso, garantido. E especificamente de Lucerna, eles não têm concorrente na cidade, né? Tem qualquer outra coisa cai o nível, então não tem muito o que discutir ali, essa é a minha opinião, pelo menos. Era isso, gente. Perfeito.
Muito obrigado, todo mundo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Joana. Obrigado, Pamela, por acompanhar a gente, por essa parceria de sempre. E agora, amanhã, sairemos com a campanha de marketing, tá? E estarei enviando para vocês. Tá ok? Agradeço, Obrigada, Daniel. Daniel. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Tchau, ótimo tchau. Bom dia. dia. Tchau.